Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e todos os dias se banqueteava com muito requinte. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava à porta daquele. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, estando em tormenta, levantou os olhos e viu Abraão de longe, e Lázaro em seu seio. Então clamaram, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, mas Lázaro só os males. Agora, porém, aqui ele é consolado e ti atormentado. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá passar para nós. Então respondeu: Pai, eu te suplico que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Abraão lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche os teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, fale conosco nesta noite. Ministra, Senhor, sobre nós a tua palavra. E nos abençoe, ó Deus, para que possamos, Senhor, ó Deus querido, ter a nossa vida moldada e transformada. Para que possamos ter a nossa família abençoada. Ó Deus, para que amanhã não seja tarde, ó Deus, e venhamos nos arrepender, mas que possamos colocar a nossa vida hoje diante de Ti, e ser um canal de bênção, um instrumento nas Tuas mãos, para, Senhor, alcançar não só as pessoas lá fora, mas principalmente a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O tema da mensagem de hoje, já preguei muito sobre esse texto em várias formas, mas hoje eu quero falar da família. E mostrar para você que Deus, Ele tem um projeto e um propósito sobre a sua casa e sobre a sua família. Quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, Deus não te escolhe aleatoriamente dizendo: eu vou separar esse dessa família. Não. Deus, quando Ele te chama, Ele quer te usar como um canal de bênçãos, para que a sua família seja alcançada, para que a sua casa seja alcançada. Mas você precisa entender o propósito que Deus tem para a tua vida, e você precisa então deixar Deus te usar. Você precisa se colocar na brecha e deixar Deus te usar e ser este canal de bênçãos que Deus quer fazer lá na tua casa, na tua família. Sabe, quem quer ver a sua casa, a sua família salva aqui? Todos nós queremos. Amém? Uma das coisas que eu mais oro é para que Deus não permita que nenhum dos meus se perca. Porque se eu oro para que haja salvação lá no mundo, quanto mais aqueles que são de dentro da minha casa. Porque que adianta a gente ganhar as pessoas lá fora, se aqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, estão se perdendo? E nós precisamos entender uma coisa, que nós temos que nos preocupar agora, porque o amanhã pode ser tarde demais. Jesus está voltando, Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E nós vemos que o rico se preocupou com a família, se preocupou, mas quando ele se preocupou, já era tarde demais. Já não havia mais nada que ele podia fazer. Já não havia mais nada que ele podia fazer. Por quê? Porque ele viveu a vida toda, como diz o texto, e é uma parábola de Jesus.
Amém? E Jesus está dizendo que ele gastou toda a sua vida com pompa, com riqueza, com isso, com aquilo, né? Com festas, com tantas coisas, e não se preocupou com a sua família. E ele tinha Lázaro lá para ensinar, para pregar para ele, mas ele não ouviu. E ele então vai para o inferno, o texto diz. E lá, né? E lá então agora ele pede para o pai Abraão para que alguém viesse até a sua família, porque ele viu que ele estava num lugar muito terrível. Ele estava num lugar aterrorizante, de muito sofrimento. E tem muitas pessoas que às vezes dizem: pô, pastor, você vai pregar sobre o inferno, falar sobre o inferno? Irmão, o inferno é real. O inferno é real. Eu não estou aqui para pôr medo, não. Mas a Bíblia fala que o inferno é algo real. E se você acha que o sofrimento que você tem aqui é nada comparado ao tormento de quem vai para lá. E quando ele está lá, e ele então olha e diz: puxa, eu preciso alertar a minha família. Eu não ouvi, eu não dei crédito, mas a minha família precisa ouvir, mas já era tarde demais. Não deixe que seja tarde demais para você falar para a tua família, para você orar pela tua família, para você interceder para a tua família, para você mostrar para esposo, filhos e filhas a importância da palavra de Deus, a importância da salvação, a importância da vida eterna. Amém? Porque o propósito de Deus é salvar. O propósito de Deus é salvar você e a sua casa. O propósito de Deus é salvar você e a sua família. Mas Deus trabalha em parceria conosco. E como é maravilhoso ser parceiro de Deus. Amém? Porque ser parceiro de Deus, Ele nos dá toda a ferramenta. Ele nos dá toda a capacidade. Ele nos dá toda a instrução que nós precisamos para alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo. E um dos teus alvos, o primeiro alvo na nossa vida é ganharmos céus, pessoalmente. Mas o segundo alvo da tua vida tem que ser a sua família, a sua casa. E você não pode querer ir para o céu e deixar a sua casa e a sua família para trás. Nós precisamos saber que a nossa família tem importância para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, Deus quer salvar. E eu vou te mostrar na Bíblia que sempre foi a vontade de Deus alcançar a família. No livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 8 a 39, fala da história do endemoniado de Gadareno. Se puder abaixar um pouquinho aqui, não da live, da som aqui. No capítulo 8 do livro de Lucas, fala do endemoniado do Gadareno. Que Jesus então vai lá e liberta ele. Aquele homem tinha uma legião de demônios, e a Bíblia fala, que você conhece o texto bíblico, fala que aquele homem vivia como um louco, barbudo, cabeludo, nu. Não havia cadeias que conseguiam segurar ele. Ninguém poderia deter. Ele vivia nos cemitérios, nos sepulcros. Ninguém conseguia encarar aquele homem, porque ele carregava sobre ele uma legião de demônios. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que uma legião é 6.000, outros dizem que é 32.000 demônios. Sabe, querido, tantos demônios era que entraram numa manada de porcos e os porcos precipitaram o desfiladeiro. Quando Jesus ordena que eles saiam daquele homem e entram nos porcos. Mas o interessante é saber que quando aquele homem fica lúcido, liberto, e ele se rende a Jesus, agora então, a primeira coisa daquele homem: eu vou seguir Jesus, porque ele me libertou,
Eu vivia em sepulcros, eu vivia endemoniado, encarcerado por forças espirituais, mas Jesus me liberta e agora o primeiro passo é seguir Jesus. Mas olha o que Jesus disse para ele: volta para a tua casa. Volta lá para que as pessoas possam ter, para que você possa ser testemunho lá dentro da tua casa. Volta lá para que a tua família possa ver o milagre que Deus fez na tua vida. Para que elas possam crer também nesse evangelho. Para que Jesus estava dizendo em palavras, quando ele estava dizendo voltar, para que eles também creiam em mim. É claro que você é salvo, liberto, você tem que seguir a Jesus, mas o Senhor quer que você volte para a tua casa e que a sua família possa ver a transformação que Deus está fazendo na tua vida. Jesus queria mostrar para a família dele a transformação que Jesus fez na vida dele. Irmão, sabe por quê? Que às vezes não ganhamos a nossa família, porque a nossa família muitas vezes não vê a mudança e a transformação de Deus na nossa vida. Estamos na igreja, mas vivendo da mesma forma que o mundo. Nós precisamos ser testemunha. Mas eu quero dizer uma coisa: o maior testemunho não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu vivo. Aleluia. E o que eu vivo demonstra o que Jesus fez na minha vida. Eu digo até muitas vezes que você deve testemunhar. E se precisar, você fale também. Você prega. Mas o maior testemunho não é o que você fala, é o que você vive. É o testemunho pessoal. Aleluia. É o testemunho pessoal. E aquele homem tinha um testemunho grandioso do que Jesus fez na vida dele. E Jesus disse: volta para a tua casa. Porque Jesus estava interessado na família dele. Jesus está interessado na tua família. Jesus está interessado na tua família. Amém? Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 4, 46, também fala do oficial do rei. O filho dele estava doente, moribundo, para a morte. E ele manda o servo até Jesus. E Jesus então ordena, dizendo... vai até Jesus. Jesus disse: vai para a tua casa, porque o jovem já está, o rapaz já está curado, já está sarado. E ele volta. E quando ele chega lá, o filho está curado, está sarado. E ele diz: a que hora que aconteceu? E ele viu então que era o mesmo horário que Jesus havia ordenado. Toda aquela casa creu em Jesus. Toda aquela casa acreditou em Jesus. Por causa do milagre que o Senhor fez. A tua família vai crer quando ela vê o milagre de Deus na tua vida. O milagre da transformação, o milagre de uma vida moldada, transformada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória ande subia de canta la manaia. Aquela família creu. Aleluia. Olha lá no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31. Paulo e Silas, depois de receber a visita do anjo, as cadeias que estavam encarcerado, e as cadeias caírem, e os cárceres se abrirem. O carcereiro que ali estava, porque naquela época que se deixasse escapar alguém, porque Paulo e Silas ia ser entregue à morte no outro dia. E se aqueles que estavam vigiando deixassem o fugitivo sair, ele pagaria com a mesma pena no lugar daquele. E aquele homem fica desesperado. E ele tenta tirar sua vida. Paulo e Silas dizem: opa, calma, não faça isso. Então estamos todos aqui. Aquele homem, quando viu o poder de Deus, se rende ao Senhor, leva Paulo e Silas para a sua casa, passa azeite, dá banho, dá comida. E aí ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Porque essa é a maior pergunta das pessoas. O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus?
Agora eu faço uma pergunta para você: o que você está fazendo para herdar o reino do céu? Você que está me assistindo, o que você está fazendo para herdar o reino dos céus? E Paulo e Silas disse: se tu creres, olha, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Olha, veja que o plano de Deus nunca é nós, nunca é você só. Mas o propósito de Deus é você e a tua casa. O propósito de Deus é você e a tua família. Porque a tua família tem importância para Deus. Ela tem importância para você? Porque para Deus ela tem importância. E quer ver Deus ficar indignado? É olhar para o homem e ver que ele não está dando verdadeira importância à sua família. Porque a família é um presente de Deus para a tua vida. Aleluia. Quinta-feira agora eu e minha esposa vamos fazer 37 anos de casado. Glória a Deus. Hoje um pastor amigo meu, o pastor Donizete, que era lá de Tupã, vocês devem conhecer, está em Lins, fez 40 anos hoje. Muito amigo mesmo, que eu gosto muito daquele pastor, um homem de Deus. Amém? Querido, e Deus se importa com a família. Ele disse: será salvo tu e a tua casa, se você crê. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Veja que quando o Senhor vai tirar o povo lá do Egito, Ele manda matar um cordeiro para cada família. Pegar o sangue e ungir os umbrais das portas. Porque Deus, se Deus quisesse salvar só alguém da família, Ele dizia: unja você com esse sangue, o resto que se lasque. Vamos dizer um ditado popular: o resto que morra. Mas não, Deus estava dizendo: unja os umbrais, porque toda a casa será salva. O espírito da morte vai passar, mas a sua casa não será atingida. A sua casa não será afetada. A sua família não será afetada. Mate um cordeiro para cada família. Jesus Cristo morreu para a sua família. Jesus Cristo morreu para salvar a sua casa. Jesus Cristo morreu para salvar a sua família. Coloca isso na tua mente e no teu coração e diga: Deus, me usa para salvar a minha família e a minha casa. Me usa para que eu seja um instrumento nas tuas mãos para alcançar os meus. Se eu puder alcançar os outros, eu vou fazer isso, mas para alcançar os meus, para alcançar a minha casa, para alcançar a minha família. Aleluia. E para que Deus alcance a tua família, nós vimos que primeiro Deus quer salvar a tua casa. Deus quer salvar a tua família. Amém? Sempre foi o propósito de Deus. Agora, como Deus vai fazer isso? Tem que começar por alguém. E esse alguém é você. Esse alguém é você. Deus vai fazer a obra na tua família. Você crê nisso? Você acredita nisso? Mas Ele vai fazer através de você. Através de você. Se o rico da palavra tivesse crido lá antes, talvez a família dele estava salva. Por quê? O exemplo arrasta. Porque ele seria exemplo para a sua família.
E nós temos que ser exemplo na nossa casa, na nossa família. Exemplo. Nós temos que dar testemunho. E é isso que vai levar as pessoas a seguir a Jesus. Ninguém chega a Jesus por acaso, chega por alguém que foi até Ele, que falou de Jesus, que testemunhou de Jesus. Josué, depois que eles tomaram posse da terra prometida, Josué reúne todo o seu povo, e ele diz o seguinte: vocês hoje escolhem quem vocês querem servir. O Deus que os vossos pais serviam lá no Egito, os deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos fariseus, e aí vai, dos zeus todo, né? Ele diz: vocês escolhem hoje. Mas olha a posição que Josué coloca, ele diz: porém, eu. Mas ele não ficou só no eu. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmão, mesmo que a tua família hoje ainda não é salva, mesmo que membros da tua família ainda não é salvo, estão afastados, desviados, estão distanciados do Senhor, frio na fé, porque muita gente falava assim: a hora que terminasse a pandemia, o povo vem correndo para a igreja. Muitos se esfriaram. Por isso que não é bom live. A pessoa lá em casa assiste mais ou menos. Não, a pessoa tem que estar congregando. Por isso que no livro de Hebreus diz que o Senhor diz que nós devemos congregar. Aleluia. Sabe, querido? Então, você tem que começar a profetizar e a declarar que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Que você escolheu servir a Deus, mas você escolheu não servir a Deus sozinho, mas você quer servir a Deus com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Você quer escolher a Deus, servir a Deus com a tua família. Porque como é bom quando nós temos a nossa família conosco junto, o marido, a esposa, pai, filhos, tudo seguindo o mesmo caminho, falando a mesma língua. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso isso, quando nós servimos a Deus. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha convicção no seu coração, ele sabia que ele foi escolhido de Deus, ele era um testemunho para a sua família, amém? De quem Deus era. Esposa e filhos, segue os nossos exemplos. Pais, qual exemplo você tem dado dentro da tua casa? Teus filhos querem ver Deus na tua vida. Como é que as pessoas seguem Deus vendo Deus na nossa vida? Como é que a tua família vai servir a Deus vendo Deus na tua vida? Então convide Jesus a entrar fortemente no teu coração e viva para Deus, vive para Ele. Josué sabia que ele havia entregado a sua vida ao Senhor e ele vivia para Deus, e a sua família via Deus na sua vida. Aleluia. Josué não foi escolhido no lugar de Moisés por acaso. Josué amava Deus e servia a Deus de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu coração, amava Deus. A Bíblia diz que quando eles estavam no deserto, Moisés, então, era o homem que era amigo de Deus e falava face a face com o Senhor. E sempre quando Deus, convocando Moisés, ia falar com Deus, ele saía do arraial e ia para a tenda do concerto, uma tenda à parte onde Moisés falava com Deus. A palavra, os estudiosos dizem que enquanto Moisés saía, todo mundo ficava na porta da sua tenda, olhando para ver o que ia acontecer. Porque sempre quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, a glória, a Shekinah de Deus descia até a tenda. Aleluia.
E Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Deus, mas todos ficavam na sua tenda de longe, só para ver o que ia acontecer. Mas a Bíblia fala, a Bíblia não, mas os estudiosos, né, os judeus dizem que Josué ele ia até a porta da tenda. Moisés estava lá dentro, ele ficava do lado de fora. Ele não podia entrar. Ele não podia entrar, mas ele ficava do lado de fora. Aleluia. E ele então diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece a profetizar, diga eu e a minha casa. Sabe o que é? É uma convicção. Eu vou orar. Quando eu digo eu e minha casa, diz eu vou orar, eu vou testemunhar, eu vou pregar, eu vou fazer tudo o que for possível para mim, amém, para ver a minha família salva, a minha casa salva. Aí você diz assim: pastor, mas eu sou o menorzinho lá da minha casa, eu sou o mais pequeno, eu sou o mais novinho, eu sou mais isso, eu sou que menos sei. Moisés era o caçula da sua família. Moisés era o caçula. E ele foi usado por Deus para salvar a sua casa e para salvar o seu povo. E antes de salvar, ele tinha que convencê-los de que Deus o faria. Sabe, queridos, porque até então o povo já não acreditava mais que Deus o tiraria eles do Egito. Ele teve que convencer a sua casa, convencer a sua família que Deus tinha um plano para a vida deles, que Deus tinha algo especial para a vida deles, que a promessa de Deus haveria de se cumprir na vida deles. E Deus era com ele, e mostrava que era com ele. Deus vai se manifestar na tua vida, lá dentro da tua casa, porque alguém vai ficar doente, e você não precisa chamar o pastor para orar, porque você tem o nome de Jesus, e o poder do nome de Jesus, e a palavra de Deus, e você vai pôr a mão sobre os seus, e eles serão curados, porque o Senhor assim o fará. Aleluia. Deus vai ser com você quando alguém estiver passando por tribulação, angústia, tristeza e dor. E Deus vai ser com você, o Espírito Santo de Deus vai ser com você. E Ele vai te encher de palavra, de sabedoria. E você vai ajudar essa pessoa a se levantar no momento da sua tristeza e angústia, no momento da sua dor, no momento da sua perca. Você vai ser um braço amigo ali para estender aquele momento difícil. Aleluia. Você será instrumento de Deus naquele lugar. Moisés orava, Moisés clamava, Moisés buscava Deus para que houvesse aquele povo saísse do Egito, para que a sua família fosse livre, fosse liberta. E você precisa orar para que a sua família seja liberta, porque às vezes estão aprisionados. Aprisionado do quê? No medo, no vício, aprisionado pelas forças malignas e demoníacas, aprisionado pelo pecado. E você precisa orar para que eles sejam libertos, para que Deus os livre, para que Deus os tire. Então você entende que Deus quer salvar a sua família, Deus quer libertar o seu povo, Deus quer restaurar o seu lar, Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Aleluia. E é todos, Deus não quer salvar alguns não, Deus quer salvar todos, Deus quer alcançar todos. Aleluia. Mas para isso você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, e começar a orar e a interceder pela sua família. Entreguei a minha vida a Jesus. E eu comecei a orar pela minha família, a clamar pela minha família. E Deus começou a agir. E Deus começou a salvar e transformar. Minha esposa, toda a família dela era espírita. A mãe dela era mãe de santo.
Dentro da casa dela, toda semana tinha sessão, onde eu baixava os demônios, os guias, né? E toda a família era envolvida com aquilo. Por muitos anos ela vem orando a gente vem orando e ela orando pela família dela. E cada dia a gente vê na internet, fulano se batizou, irmão dela, cunhada, sobrinho, esses dias mais um sobrinho dela desceu as águas do batismo. Aleluia. Nós precisamos orar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja o instrumento que Ele vai usar para poder abençoar o seu lar, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Porque assim como você ama a sua família, Deus ama muito mais. Porque o amor de Deus é muito maior do que o nosso. Amém? O amor de Deus é muito maior. Se você ama a tua casa, a tua família, Deus ama muito mais. Se você quer ver a tua família salva, Deus quer muito mais. Se quer ver a tua família transformada, liberta, curada, restaurada, Deus quer muito mais. Aleluia. E Ele quer usar você. Deixe Deus te usar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. E Deus fará coisas maravilhosas lá na tua casa, assim como fez um dia na minha, e de muitos que aqui estão, e de muitos que virão. Deus vai fazer sobrenatural, Deus vai fazer algo maravilhoso, Deus vai fazer algo grandioso. Mas Ele conta com você e precisa de você. Amém? Se coloquem sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Quero orar pela sua casa e pela sua família. Mas você vai interceder pelos seus agora. Mas você vai se colocar dizendo: eu agora sou intercessor da minha casa. Eu agora sou intercessor da minha família. Eu agora sou o instrumento que Deus vai usar para moldar e transformar a minha casa. Eterno Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor querido e santo, nós oramos. Oramos nesta noite para que haja um mover do Senhor. Ó Deus querido e santo, no meio do teu povo, no seio da tua igreja. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos, meu Deus, de guerras e conflitos, muitas vezes dentro de casa, no meio do lar. Senhor querido e santo, de divisões aonde um ama ao Senhor e serve ao Senhor, e outro, Senhor, ó Deus, não quer saber de Ti. Pai querido e santo, mas o Senhor ama independente, Senhor, da circunstância ou da situação. O Senhor quer salvar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer libertar esta vida, esta casa, esta família. Por isso eu te peço agora, envia os teus anjos poderosos, meu Pai, e começa a combater contra todo império das trevas, contra toda força do mal. Meu Deus querido, e libera a unção, ó Deus querido, de transformação, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de restauração, ó Deus, dentro desta casa, no seio desta família. Pai, que cada um aqui possa declarar como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa estaremos adorando, servindo ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja.